No nosso trabalho, iremos falar sobre a radioatividade. A radioatividade é um fenômeno natural ou artificial pelo qual algumas substâncias ou elementos químicos chamados radioativos são capazes de emitir radiações. As radiações emitidas pelas substâncias radioativas são partículas alfa, partículas betas e raios gama. Apesar dos efeitos nocivos à saúde, a radioatividade está presente em muitas áreas. Muitas pessoas fazem associação da radioatividade com apenas coisas negativas, como bombas atômicas ou armas nucleares. Mas a energia nuclear é muito mais do que isso. Agora vamos falar sobre benefícios da radioatividade. Um dos vários benefícios da radioatividade são a agricultura com alimentação. Muitos alimentos frescos, carnes, peixes, mariscos e etc., não podem passar por métodos convencionais de eliminação de bactérias, como a pasteurização térmica. Sendo assim, para impedir o crescimento de agentes produtores de deterioração, esses alimentos são submetidos a radiações que destroem fungos e bactérias. Um dos outros benefícios relacionado à radioatividade está a medicina. Vários isótopos radioativos são usados na medicina. Um exemplo é quando vamos fazer uma cintilografia, com o intuito de verificar as condições de nossos órgãos internos, e introduzimos no organismo uma pequena quantidade de material radioativo. Os isótopos que apresentam essa característica são denominados radiotraçadores. Eles possuem a propriedade de se acumular em um determinado órgão. Entre outros erros, os funcionários envolvidos no episódio interromperam a circulação do sistema hidráulico, que controlava as temperaturas do reator. Com isso mesmo, operando com uma capacidade inferior, o reator entrou em um processo de superaquecimento, incapaz de ser revertido. Em poucos instantes, a formação de uma intensa bola de fogo anunciava a explosão do reator rico urânio 235, elemento químico de grande poder radioativo. O ocorrido, a usina de Chernobyl liberou uma quantidade letal de material radioativo, que contaminou uma quilométrica região atmosférica. Em termos comparativos, o material radioativo disseminado naquela ocasião era assustadoramente 400 vezes maior que o das bombas utilizadas no bombardeio às cidades de Hiroshima e Nagasaki, no fim da Segunda Guerra. Por fim, uma nuvem de material radioativo tomava conta da cidade ucraniana de Pripyat. Ao terem ciência do acontecido, autoridades soviéticas organizaram uma mega operação de limpeza composta por 600 mil trabalhadores. Nesse mesmo tempo, helicópteros eram enviados para o foco central das explosões com cargas de areia e chumbo, que deveriam conter o fluor das chamas. Além disso, foi necessário que aproximadamente 45 mil pessoas fossem prontamente retiradas do território diretamente afetado. Mas como a radioatividade não trouxe só benefícios à humanidade, no ano de 1986, os operadores da usina nuclear de Chernobyl, na Ucrânia, realizaram um experimento com o reator 4. A intenção inicial era observar o comportamento do reator nuclear, quando utilizado com baixos níveis de energia. Contudo, para que o teste fosse possível, os responsáveis pela unidade teriam que quebrar o cumprimento de uma série de regras de segurança indispensáveis. Foi nesse momento que uma enorme tragédia nuclear se desenhou no leste europeu. A radioatividade é um termo químico que causa muita desconfiança e pavor em muitas pessoas. Isso se deve ao que ela ocasionou em certas situações, como, por exemplo, os diversos acidentes nucleares, sendo os mais conhecidos como o de Chernobyl. Porém, este não é um fenômeno ruim, também pelo fato de suas diversas aplicações no nosso dia a dia, que possibilitam, entre outras coisas, o avanço de tratamento como o da radioterapia. Um elemento químico radioativo é aquele que é capaz de emitir radiações fortes a ponto de, por exemplo, produzir a fluorescência. O fenômeno de emissão ocorre quando o átomo se encontra com excesso de partículas ou cargas, precisando assim liberar energia na forma de radiação para se estabilizar. A radioatividade pode ser espontânea ou induzida. A primeira é um processo natural e que ocorre em elementos e seus isótopos, encontrados naturalmente. Já o segundo caso se trata de um processo artificial provocado por transformações nucleares geradas em reatores. É possível, após amplos debates envolvendo sociedade,
técnicos e governo estabeleceram uma política de uso pacífico da radioatividade em benefício de toda a população. Os elementos radioativos, quando bem manipulados, podem ser úteis aos seres humanos. O césio 137, por exemplo, é muito utilizado em tratamento de tumores cancerosos. A humanidade convive no seu dia a dia com radioatividade, seja através de fontes naturais de radiação, seja pelas fontes artificiais, criadas pelo próprio homem, o uso de raio-x na medicina, as chuvas de partículas radioativas produzidas pelos testes de armas nucleares, etc. Os efeitos da radioatividade no ser humano dependem da quantidade acumulada no organismo e do tipo de radiação. A radioatividade é inofensiva para a vida humana em pequenas doses, mas se a dose for excessiva pode provocar lesões no sistema nervoso, no aparelho gastrointestinal, na medula óssea e etc., ocasionada por vezes a morte. Os efeitos que as pessoas sofrem a serem expostas à radiação pode ser a longo e curto prazo, ou causar problemas aos descendentes da pessoa infectada. O indivíduo que recebe a radiação sofre alteração genética, que pode ser transmitida na gestação. Os raios afetam os átomos que estão presentes nas células, provocando alterações em sua estrutura. O resultado: graves problemas de saúde, como a perda das propriedades características dos músculos e da capacidade de efetuar as sínteses necessárias à sobrevivência. O que nos levou a pesquisar sobre a radioatividade e fazer o trabalho sobre ele é porque ele possui vários acontecimentos históricos e vários elementos que estão presentes no nosso dia a dia e até hoje, como foi relatado no trabalho. Uma das aplicações matemáticas relacionada à radioatividade é a determinação de idade a partir da radioatividade, onde o decrescimento no número de núcleos radioativos de acordo com a lei de decaimento radioativo pode ser usado como meio para medir o tempo que passou desde que uma amostra contendo inicialmente N0 átomos radioativos e um instante quando seu número é N. Em outras palavras, radioatividade disponibiliza uma espécie de escala de tempo matemática de acordo com a lei da radioatividade junto com a matemática, que N igual a NO0 vezes E elevado na menos xt, o intervalo de tempo entre os instantes em que o número de núcleos radioativos é N0 e N. E este foi o nosso trabalho de radioatividade com seus benefícios, seus malefícios e algumas de suas aplicações que se usam até hoje em dia. Um deles envolvendo a matemática. Este foi o nosso trabalho.